Rapaziada, com a ausência de Bruno Henrique, imprensa clama por Pedro no clássico contra o Fluminense. Se liga só no que eles falaram sobre Pedro atuar domingo no Maracanã. Se liga. E a pergunta que não quer calar agora é se o Pedro vai ou não ser relacionado, tá? Por quê? Porque o Pedro já vai estar voltando ali nos seus treinamentos. O Felipe Luiz falou que ele não precisa ser amiguinho do Pedro, que o Pedro não precisa dar abraço nele, não precisa dar beijo nele, que o Pedro tem que treinar, estar em forma e jogar. Que aí ele vai botar o Pedro para jogar, inclusive como titular. E aí a pergunta que cabe é essa. Se com o Bruno Henrique suspenso, com o terceiro cartão amarelo, se o Felipe Luiz vai ou não dar chance para o Pedro ali formar o ataque com Plata e Luiz Araújo. Eu vou te dizer uma coisa. Entre Pedro e Cebolinha, é Pedro. Entre Pedro e Juninho Azerbaijão, é Pedro. Então, acho bem provável, se o Pedro voltar a mostrar, né, ânimo, motivação nos treinamentos, eu acho bem provável que ele coloque o Pedro, relacione o Pedro, até para dar uma zerada, né, nisso tudo. E o Cebolinha, gente, é o que eu falo, não dá mais. Tá, mas e aí? Pedro vai ou não vai pro clássico? Falou nada do treino. Eu levaria. Como foi o treinamento dele, ninguém falou nada, né? E nem o GPS. O GPS, tem que ver o GPS dele, ele foi parar. Tem uns aí que levam você lá, não sei pra onde. Você quer ir pra casa, ele te leva pra outros lugares, né? Exatamente. É difícil. Eu acho que ainda ele não vai levar. Não? Uma opinião. Até mesmo Nem no banco? Até Aí- mesmo aí para não. ter uma sequência, como ele fala, de treinamentos bons, para depois sim ele retornar aí para a equipe. Mas acho será que ele que o vai pro Fluminense, como é esse time do Pedro, será que não tem aquele negócio da lei do ex? Será que não é o momento certo? Até pro Pedro, porque o Felipe Luiz, pelo que a gente entendeu, ele quer uma resposta do Pedro, em campo, fazendo gols, aparecendo e podendo, inclusive, receber a posição de titular no time. Agora, Cicinho, uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que mostrar que é o Pedro que todo mundo conhece. Nada melhor que um clássico. Exatamente. E assim, Renata, você tem que colocar também o jogador não está reclamando que não está jogando, coloca ele para jogar. E outra, nós estamos falando de um jogador como o Pedro, que joga em qualquer equipe do futebol brasileiro. Então é uma grande oportunidade também. Você colocar o cara, vai ser impossível o Pedro entrar e não correr. Pelo menos correr ele vai. Então assim, se eu sou o Felipe Luiz, transfiro também um pouco de responsabilidade colocando o Pedro. Porque se não coloca, se não convoca e o Flamengo vai e perde, a pressão para ele. Se é crise, E assim, você tem o jogo agora do Fluminense. O Bruno Henrique está suspenso, que está jogando nessa função. O time não marcou gol no último jogo. Por isso tudo poderia acontecer mesmo, né? Na primeira ausência do Pedro, aí você pensa, pô, o Pedro poderia ajudar. Eu não sei como é que, sinceramente, a gente vai ter que ver como é que vai ser o treino da sexta à tarde, se ele vai ser relacionado dessa vez, como é que colaria, se colaria. Né? Eu acho muito difícil. Agora, ele não foi relacionado para o jogo de quarta-feira, acho que fez sentido. 2 treinos, ficou bom. Uma semana, 8 dias, né, entre o jogo contra o São Paulo e o jogo Fluminense. Já é um tempo razoável que dá para o cara. Aí tem um detalhe que é curioso. Aí o Pedro emitiu uma nota que, para mim, foi uma tentativa de terceirização de responsabilidade. Eu caí de rendimento porque vi os prints e alguém, né, queria me vender. Peraí, eu estou falando de uma criança, cara. Estou falando de um adulto de 28 anos que ganha uma fortuna por mês. Então, porque ele viu os prints de uma... Fui eu que publiquei, porque dei informação, aí eu falei, eu emiti uma nota tentando me chamar de mentiroso. Eu falei, olha, vocês retificam essa nota, ou eu vou publicar os prints aqui mostrando que a conversa aconteceu, porra. Aí o Flamengo não vai retificar, então tá bom, tá aqui, os prints estão aqui. Ainda preservei a fonte que não pediu off. Ainda fui bem legal. Poderia ter colocado o nome, não pediu off. Todo mundo sabe quem foi, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma entrevista, uma conversa de um jornalista com a fonte por WhatsApp, por telefone. Não é para eu pegar, ligar para minha mãe em Niterói e falar, mãe, sabia que o fulano venderia o Pedro por 15 milhões de euros? Né? Não, é para você publicar a informação. Agora, se o cara fala, vou te dar a informação, você não pode dar. Você não pode publicar. E você concordou, aí tudo bem. Você concordou de não dar informação. E ter informação, trabalhar com ela na tua cabeça, apurar mais detalhes com outras fontes, ou sei lá, ou deixar para lá. Eu achei terrível a nota. Parecia querer transferir responsabilidade, né? E não se desculpou. E o Felipe fala dele pedir desculpa para o grupo. E na reunião, a informação que circulou foi de que também não se desculpou, só se justificou. Aí o Flamengo vaza no dia seguinte que quer contratar o atacante da Lazio, o argentino Castellanos, que é um jogador que elas não querem vender, que é uma difícil contratação. O Palmeiras já pensou nele também. É lógico que foi uma resposta à nota.
Tipo, nós temos vida sem você, a gente pode contratar outro cara. Certo. Né? Isso é patético. A gente tem que se reunir e tentar consertar. E tentar colar o vaso, ou então ver se alguém quer contratar o Pedro. Que não vai ser, creio eu, por 15 milhões de euros. Acho que o BAP não vai aceitar vender por esse valor. Diga, Juca. Não, apenas quero acrescentar o seguinte, eu acho muito sintomático que nenhum jogador do Flamengo sequer esboçou uma declaração de solidariedade ao Pedro. Então fica muito evidente que o Felipe Luiz, antes de falar o que falou, conversou com o grupo e achou que o grupo merecia o puxão de orelhas no Pedro. Os do Flamengo estão mais preocupados em ser solidários com o Neymar, sabe, Juca? Então, eles não esse conseguem ser solidários com o Pedro. Que você falou, Bom gancho, que o Mauro falou do comportamento do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas também na manchete citou o Felipe Luiz de chuteiras, que pode ter também a ver com o modo pelo qual ele tratou o Pedro, porque afinal ele também foi companheiro do Pedro. Sim. E hoje ele é comandante do Pedro. Mas é um bom ponto esse, Mauro, porque aí parecia que o outro Felipe Luiz falou, pô, legal, sim, abraçado e tal. Não, isso... Tá aí, rapaziada, jornalistas aí debatendo se Pedro deve ou não jogar o clássico contra o Fluminense, cara. Particularmente, se o Pedro não fez nenhum deboche, treinou certinho essa semana, fez tudo bonitinho, põe o cara pra jogar. Põe um cara pra jogar. Eu não tenho nada contra o Pedro. Quero que o Pedro fique por muito tempo no Flamengo. Só que ele tem que querer, né? Ele tem que querer jogar bola. Ele tem que mostrar vontade, desempenho, não só nas partidas, mas também nos treinos, né? Então, assim, o mínimo possível. O mínimo possível. Teve um jornalista aí que comentou que o Pedro não pode ser o último em tudo, né? Seja pelo menos ali no meio, né? Que já vai dar pro gasto. E nos jogos, resolva. Então, assim, eu entendo que o Pedro é o melhor atacante, sim, do Brasil, né? Mas não adianta ficar de biquinho, de deboche e sem vontade. Ele é pago para isso e precisa desempenhar o seu papel dentro do Flamengo. Agora, se ele tiver, né, todo nos conformes aí, cara, eu colocaria Pedro e não colocaria no banco, não. Eu colocaria, era logo de titular. Cara. Com a ausência de Bruno Henrique, seria Pedro. Concordo com o Pilhado. Pedro sem ritmo é melhor do que Cebolinha e Juninho disparado, velho. Disparado. Não tem nem o que dizer. Deixe seu comentário aqui, o que você acha? Colocaria o Pedro para jogar banco ou titular? Deixe seu comentário. Aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!